E agora vamos passar para o encoder, ou seja, para a nossa classe. Nós precisamos também de ter as nossas classes num array, então vamos criar aqui um encoder. Vai ser um label encoder. Encoder.fit vai ser o nosso train classe. Ok, e a nossa classe de treino, o nosso y de treino vai ser encoder.transform do nosso train class. E agora vamos fazer o mesmo para o y-test, que em vez de ser do train class é do test class. Ok, mas então o que é que isto faz? Vamos vamos criar aqui o nosso array. Vamos fazer aqui o print para mostrar o nosso y-train 5 valores. E aí está. Nós temos os primeiros valores. Neste caso são todos uns, temos o nosso valor com aquela codificação. Está tudo estruturado da mesma forma, não há diferenças. Pronto, podemos agora também guardar o nosso encoder. Encoder file, write, as handle, mas pontos. Vamos aqui aproveitar para ser mais depressa. Pickle dump encoder, ok. Agora, como nós vamos utilizar a cross entropy, neste caso vamos utilizar a nossa função de loss, vai ser a binary cross entropy, porque o nosso resultado ou é 0 ou é 1, ou é spam ou não é. Então podemos utilizar o binary cross entropy, porque é próprio para quando temos apenas duas classes no output. Contudo, quando temos várias classes, o mais utilizado é categorical cross entropy, e para isso, para usarmos essa função, nós temos que ter os nossos outputs em forma categórica. Desta forma vou mostrar como se faz, que pode também ser usado com o binary, em que nós vamos ao utils do keras e vamos fazer to categorical e vamos lhe dar o nosso y-train. E depois precisamos de lhe dar um número de classes, é para ele saber quantas classes nós temos. Neste caso é fácil, mas vamos fazer isso automático, em que o nosso número de classes é igual ao npymax de y-train mais 1. Agora o que é que nós estamos a ver aqui? Vamos ver no nosso array qual é o valor máximo. Neste caso o valor máximo é 1. Então isso quer dizer que nós temos duas classes, porque a outra é o 0. Se o valor máximo fosse, sei lá, 5, nós tínhamos 6 classes. São cálculos básicos com arrays, certo? Pronto, o número de classe e o mesmo para o y-test. Igual a y-test. Pronto. Assim temos tudo direitinho e agora estamos quase no final. Vamos então criar o nosso modelo. O nosso modelo em que nós começamos com model. Vamos dar o sequential.
para que damos aqui a identificação de que vamos começar o nosso modelo. Depois vamos fazer o add do primeiro layer. Como estamos a falar de uma Fully Connected Neural Network, utilizamos o Dense. Podemos dar aqui vários valores. Eu costumo fazer uma propagação, neste caso fazer o número de classes a multiplicar por 8, ou seja, o primeiro layer tem este número de neurónios. Irá ter um input shape, realçar que o input shape só é declarado aqui no primeiro layer, depois não precisamos de voltar a declarar. Vai ter o número de words e vai ser não sei quantos valores, se é independente, e vamos ter uma activation igual a relu. Depois talvez eu faça um vídeo a falar sobre as activations, mas neste caso a relu é das mais utilizadas quando estamos a falar de classificação. Temos agora, antes de adicionar outro layer, os hidden layers, vamos adicionar um dropout. O que é um dropout? O dropout permite-nos, nós estamos a dar aqui 0.5, ou seja, quer dizer que da ligação deste primeiro layer com o próximo que eu vou declarar aqui em baixo, vai haver 50% dos neurónios são aleatoriamente desligados, sempre que é percorrida a nossa rede neuronal, o que permite que não haja tanto overfitting, ou seja, que a nossa rede neuronal não memorize o dataset que está a receber e que consiga generalizar para que, treinando com um dataset, consegue dar boas previsões para perguntas, ou seja, para entradas diferentes do dataset. Nós não queremos mesmo ter overfitting no nosso modelo, portanto é uma parte importante. Existem vários métodos de regularização, o dropout é um dos mais utilizados. Vamos criar aqui outro dense, vamos lhe dar o número de classes, desta vez multiplicado por 4, outra vez este é o número de neurónios, e agora é só, podemos lhe dar uma activation ou não, neste caso eu vou dar activation relu. Vamos voltar aqui com mais um dropout, neste caso vamos lhe dar só 0.2. Entre o primeiro e o segundo layer costumam-se dar valores mais altos e depois valores mais baixos. Pelo menos na minha experiência é o que tem resultado melhor, é o que tem dado previsões mais certas e valores de accuracy mais altos. E agora vamos então para o nosso último layer, que será o output layer, que vai ter o número de classes apenas, como é óbvio, e vai ter, como estamos a falar de categorização, vai ser softmax activation aqui. Muito bem, nós já temos aqui o nosso modelo. Vamos só aqui colocar algo para o identificar mais facilmente. Temos aqui o nosso modelo declarado, contudo ainda necessitamos de dar agora as configurações para ele compilar. Vamos fazer o model, nosso modelo, vamos dar as opções de compiling. Nós vamos dizer que a nossa função de loss vai ser a binary cross entropy, ok, tem muita informação sobre isto disponível no site do Keras. O nosso optimize, ou seja, a função de loss vai ser otimizada e vai utilizar optimizer, vai utilizar o Adam, e finalmente vamos lhe dar as métricas de avaliação que nós queremos. E que atenção, aqui como estamos a falar da binary cross entropy, nós temos que lhe dar o categorical accuracy, ok? Aqui entra com letra pequena. Vou só aqui duplicar. Se nós estivéssemos a falar da categorical
cross entropy, aqui seria só apenas accuracy, ok? Estamos a falar, como estamos a falar de binary, tem que ser categorical, porque senão dá-nos valor de erro. Se usarmos apenas accuracy, vai-nos estar a dar um valor que não é o correto. Vou deixar aqui comentado. Pronto, agora que já temos o nosso modelo compilado, vamos passar para uma coisa muito importante, que é declarar o nosso early stopper, ou seja, vamos dar o nome stopper, keres.callbacks.early stopping. Não sei se fiz import, mas já vamos ver. Então o que é que nós queremos? Nós queremos com isto verificar se nós vamos ter overfitting ou não. Nós, quando estamos a treinar o nosso modelo, é calculado o loss e o validation loss. E o que nós queremos é que estes dois valores desçam para o mais baixo possível. E quando há o validation loss, em vez de começar a subir, é aí que nós começamos a ter overfitting no nosso modelo. Então vamos ter um monitor que vai estar a avaliar o nosso validation loss e que nos vai dizer para parar de treinar quando existe um aumento do nosso validation loss. Ou seja, nós damos aqui os parâmetros monitor, vamos monitorar o validation loss. Mínimo delta é o valor mínimo de variação, ou seja, basta haver um incremento de 0.1, nós já estamos a contar. A seguir vem o patience, que nos diz qual é o número de epochs que nós esperamos até parar, ou seja, vamos imaginar que nós neste momento temos o valor de loss 10 e no próximo epoch o valor de loss é 11. Ok, eu não vou parar logo, vou esperar mais um epoch e se o próximo valor for superior ao primeiro, ao 10, ele vai parar, mas se for inferior, se for por exemplo 9.8, ele continua a treinar o modelo. Vamos dizer verbose igual a 1 para ele nos dar, dizer o print do erro spot. Vamos pôr um modo automático para ele identificar automaticamente se está a subir ou a descer. Baseline equals none. Ok. Agora que temos isto, vamos ao último passo para termos o nosso modelo pronto. Falta-nos ali uma vírgula. Está quase, em que nós vamos dar o nosso model history. É igual a model, agora vamos fazer o fit. Já preparamos tudo, agora vamos fazer o fit. Vamos lhe dar o nosso xtrain e o nosso ytrain para treinar. E vamos lhe dar isto com o valor de batch size igual ao nosso batch size. Depois o número de epochs é igual ao nosso epochs. Vamos lhe dar a mesma verbose igual a 1 para termos noção do que se está a passar, para ele dizer as coisas todas. Vamos dar o validation underscore split, em que ele divide, vamos dar 0.1, ou seja, 0.1 destes valores vai ser para calcular o nosso validation loss. E vamos lhe dar os callbacks, que é aqui muito importante, que é para ele utilizar o nosso stopper. É um array em que nós lhe damos o stopper, que é para ele poder chegar aqui e avaliar o validation loss e parar. Pronto, agora neste momento podemos fazer o score, que é igual a model.evaluate xtext test, ou seja, vamos lhe dar os nossos valores de teste com batch size igual a batch size e verbose
igual a 1. E agora se nós, falta aqui qualquer coisa, um parênteses, se nós fizermos o print, podemos pôr /n test score e damos-lhe o score 0 e duplicamos, damos-lhe o score 1 que é o nosso test accuracy. Ok, é aqui que nós sabemos o nosso accuracy, tendo em conta os valores de treino e aqui os valores de teste que lhe estamos a passar. Muito bem, vamos ver se não temos nenhum erro. E deu qualquer coisa, print not found. Ok, print está mal escrito. Como vocês podem ver, isto já treinou, foi até bastante rápido. Estamos a falar de um ficheiro muito pequeno. Aí está. Reparem aqui, early stopping aos 23. Vamos ver aqui, validation loss é 0.45. E aqui estava 44.45. Aumentou para 44.74 e depois continuou a aumentar, então ele parou. E deu-nos um valor de accuracy bastante alto, que é os nossos 0.92. Agora, se nós temos aqui a nova pasta savings, onde nós temos o nosso E e o nosso T, mas nós precisamos de guardar também o nosso número de classes e o nosso modelo. Ora, muito bem, vamos então guardar o número de classes. Onde é que ele está? Vamos aqui baixar. O nosso número de classes está aqui, então vamos aqui with open, vai ser o número de classes, penso que não declarei assim, será classes, vai, class file, exatamente. Neste caso não precisa do protocolo porque é só um valor, faz pickle dump. Aqui está, classe. E pronto, está correto. E agora nós vamos guardar o nosso modelo aqui no fim. Já temos tudo e vamos fazer o nosso model.save e vai ser o model file. Ok, pronto. Vamos só aqui, eu vou buscar aqui um código rápido que nos permite mostrar o nosso gráfico com os dados do loss e do validation loss para ter uma melhor noção. Aqui está ele, em que nós temos aqui a azul o loss e a laranja o validation loss, e reparamos aqui começou a aumentar e foi parado o nosso treino, ou seja, nós queremos idealmente valores aqui muito baixos, tanto para um como para o outro, e não queremos que o validation loss comece a subir, porque senão dá-nos overfitting. Ok, agora tivemos uma precisão um pouco mais baixa que há bocado, é normal, varia um pouco. Vamos também agora buscar aqui um outro código que nos dá o Confusion Matrix, de certeza que ainda não fiz o import. Vamos buscar, vamos fazer indentação e vamos descomentar Confusion Matrix, o import está aqui.
também é do scikit-learn, e se nós compilarmos ele dá-nos problemas de indentação. Ok, aqui está o nosso primeiro gráfico, agora até deu valores diferentes, mais uma vez. E falta-nos o itertools. O nosso itertools itertools penso que é aqui. Ok, aqui está a nossa Confusion Matrix, um bocadinho desorganizada, vamos ajustar, em que aqui é o True Label, Predicted Label, ele acertou sempre quando a nossa classe devia ser 0, mas quando ela era 1, ele 0.25% das vezes pensava que era 0 e só 75% pensava que era 1. Mas tivemos um valor de accuracy 87%, que é bastante bom.